Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros e eu trago agora mais um conto para o nosso quadro Liazinha Conta Contos. E hoje eu escolhi o conto de Lima Barreto e ele é Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele é um autor do início do século XX. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Ele é do Rio de Janeiro. Um jornalista, um grande escritor brasileiro. Ele publicou romances, sátiras, contos, crônicas e na sua escrita ele traz uma crítica social, uma crítica aí ao preconceito racial e às desigualdades sociais. Ironizou bastante aí o romantismo em suas obras. E também a sua obra é totalmente marcada pelo realismo. E este conto, que é denominado A Nova Califórnia, narra a chegada de um alquimista em uma cidadezinha do interior. Ele promete transformar aí ossos em ouro e com isso ele desperta a ganância dos moradores locais, né? E aí, em nome de uma riqueza fácil, eles cometem uma atrocidade inigualável. A obra ela faz uma crítica à ambição desmedida e à corrupção moral. E é tão interessante que essas obras do século XIX, século XX, que eu estou trazendo aqui, no início do século XX, parecem muito atuais. E por isso que é interessante a gente conhecer esses autores e as suas obras. Então vamos lá comigo para a Nova Califórnia de Lima Barreto. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia, e era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando, ou seja, suportando aí todo o peso de um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em língua arrevesadas, livros e pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Vou fazer um forno, disse o preto, um forno na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção, um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem cortes, copos como os de farmácia. Um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico. Não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda a população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar adiante os seus trabalhos científicos.
homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver. A opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maioria pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias, com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. A caquexia é uma fraqueza, um ser raquítico, né, desnutrido. Por vezes vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, o mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo. Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio. A sua opinião em nada se baseava, ou antes baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que ele gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer, não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais de uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente da casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica dos Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervia e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que, por aí, o mestre-escola intervia com mansuetude evangélica. Não diga seguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras,
houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia suas contas, como era generoso. Pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse. E certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: Doutor, seja muito bem-vindo. O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava falar-lhe em particular, Sr. Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria o mundo e de quem os jornais falavam com grande acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa sob o olhar espantado do aprendiz, que por um momento deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou aos fundos, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos, ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta, mas não me convém por ora comunicar ao mundo sábio. O senhor compreende? Sim, compreendo perfeitamente. Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma, para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos. E Bastos respondeu: certamente, não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O que? Fez Bastos arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza o senhor Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas quem deve assistir à experiência, não acha? Com certeza, é preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto uma delas interrompeu o sábio. É o senhor. As outras 2 o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revistas os seus conhecimentos e, ao fim de uns 3 minutos, perguntou:
O coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não, o senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Bom, posso garantir-lhe que é homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Pergunta o senhor Flamel. Faço-lhe esta pergunta, acrescentou logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem. Qual é quase ateu. Bom, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e desta vez demorou-se um pouco mais na consulta à sua memória. E por fim falou. Será o tenente Carvalhais. O coletor conhece? Como já lhe disse, é verdade. É homem de confiança, sério, mas que é que tem de mais? Ele é maçom. Ah, muito melhor. E quando é? Domingo. Domingo, os três irão lá em casa assistir à experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as três pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel. E dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígio ou explicação para o seu desaparecimento. Com licença. Tubiacanga era uma cidade pequena, de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, cuja estação, de onde em onde os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela nenhum furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O último crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima era da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas qual não foi a surpresa de seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio, não era um assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria, ou coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, de seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os, mas foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta, foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação clamaram os 6 presbiterianos do lugar. As Bíblias, como lhes chama o povo, clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamavam o turco Miguel Abdala, negociante do armarinho, e o séptico Belmiro, antigo estudante que vivia ao Deus dará, bebericando Paraty nas tavernas.
A própria filha do engenheiro, residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura, o furto deles perturbaria o seu sonho e fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo não, mas era a morte implacável e onipotente de quem ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino. O professor deitara, artigo de fundo, bramindo e gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila continuava em sobressalto. Nas faces que se lia mais paz, os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda a noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia mais nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal. Na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa e, quando foi de manhã, se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores. Foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia e as perguntas repetidas que lhe fizeram pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria ao papel de um ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade?
Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres e pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro, viriam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficassem na praça à espera do homem, que tinha o segredo de todo um potose. Potose é um tesouro. Ele não tardou a aparecer, trepado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã. Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo se lhe poupassem a vida. Queremos já sabê-lo, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos. Trabalho longo que só poderia ser entregue impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente, com aquela doçura particular, as multidões furiosas, cada qual se encaminhou para sua casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da estação de ferro. Ao jantar, não se falou em outra coisa. O doutor concatenou o que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isso era alquimia, coisa morta, ouro é ouro, corpo simples, o osso é osso, um composto fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa outra era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se pretopolimente da crueldade daqueles botocudos, mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela e correu em direitura para o cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem juntas à colheita dos ossos. Não a encontrou, foi sozinha. E Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía, a mulher, julgando enganar o marido, saía, os filhos, as filhas e os criados. Toda a população, sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendezvous, ao encontro. É rendezvous, é ao encontro, né? No sossego. E ninguém falou nada. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com os seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sane das sepulturas, arrancava as carnes ainda podres, agarrada tenazmente aos ossos, e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia e as suas narinas que se abriam em asas rosadas e quase transparentes. Não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta.
A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias muitas questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo. E houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou o pai. Papai, vamos aonde a mamãe está. Ela era gorda. De manhã, o cemitério tinha mais morto do que aqueles que recebera em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda, meio aberta, e nela não encontrando ninguém, ele enchera uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber, sentado na margem do rio Tubiacanga. Vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram, ao que viam, mesmo a fuga do farmacêutico, com o seu Potose e o seu segredo sob o dossel eterno das estrelas. E aqui eu encerro a leitura deste conto de Lima Barreto, A Nova Califórnia. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja uma leitura reflexiva aos valores, né? E não esqueçam que eu já vou pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário sobre o que você achou deste conto e, se puder, compartilhe, tá bem? E até o próximo vídeo e muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Até já!